Nas nossas interações com apaixonados por clássicos, chegamos ao Carlos Maciel, também um grande entusiasta de clássicos, com um apreço particular por minis, mas não só, já vamos conhecer mais desta história, e com uma ligação também já bastante longa aos ralis. Sejam então bem-vindos a mais um episódio do Clássicos Portugal, em parceria com a Tunet Rádio. E se também desse lado há quem esteja entusiasmado com este universo, se tem um amigo, um familiar, um conhecido que é apaixonado por clássicos, então digam-nos para clássicosportugal.pt@gmail.com. Vamos querer muito também conhecer e mostrar um pouco das vossas histórias. Carlos, muito obrigada pelo tempo e pela disponibilidade para nos receber aqui, para conversarmos um pouco sobre os clássicos, sobre os ralis. Eu acho que é inevitável, pelo menos para mim, começar aqui pelo Mini Marcos. Foi a primeira vez que vi um ao vivo, a cores, e lhe pude tocar. Ele tem realmente uma estética muito especial, foi um carro com características muito únicas. Como é que surgiu esta ligação ao Mini Marcos e o que é que mais o apaixona nele? Isto vem já há muitos anos atrás. Era eu, menino adolescente, assistia às 3 horas de Lourenço Marques, em Moçambique, e eu e o meu primo vimos um carro era um Mini, mas era diferente dos Minis. Muito e nós, diferente. Pronto, na nossa ignorância de meninos, dizíamos era um Mini cortado. Pronto, e todos os anos que o carro ia lá correr, portanto, estamos a falar alguns 67, 68, 69, achávamos muito piada ao carro, e pronto, ficou sempre naquela questão, o Mini cortado. Mais tarde até vim a descobrir que esse Mini cortado era um dos famosos Mini Marcos que correu na Alemanha em 1967. Que o carro foi para a África do Sul e andou ali a fazer corridas na área. Claro, mais à frente, quando surgiu essa paixão dos clássicos, o primeiro carro que eu restaurei foi um Mini e andava sempre um dia gostava de ter um Mini Marcos. Dia gostava de ter um Mini Marcos. Só que em Portugal houve no final dos anos 70 que fazia corridas. Comprar na altura não era tão fácil e alguns, talvez princípios dos anos 90, meados, comecei à procura de um. Pronto, quero um Mini, aí já sabia exatamente o que era um Mini Marcos, não tinha nada a ver com o Mini cortado. Mas era assim a mecânica toda de um Mini, a mecânica toda de um Mini, charriots, motores, etc. Era uma carroceria de monobloco de fibra de vidro aplicada na mecânica do Mini. E pronto, procurei durante vários anos, eu para trazer o carro para Portugal e para o legalizar, tinha que ser um carro muito específico, com os documentos muito específicos, até que em 2008 encontrei um à venda no eBay, licitei. No final da licitação, na noite ou à tarde, eu estava no rally das 500 milhas do ACP e andava todo o tempo, mas como é que um nervosismo associado ainda não havia história. A internet e os telemóveis ainda não eram tão avançados na altura que eu pudesse ir no carro e fazer a licitação, tinha que estar num computador físico. E numa paragem, algures no Alentejo, apareceu um amigo meu que estava a ver passar o rally. Eu disse: és tu que me vais salvar. Toma a minha password do eBay. Quando chegares a casa, entra, eu quero este carro. E assim foi. Ele licitou o carro, ganhámos a licitação. E só depois é que eu fui descobrir onde é que o carro estava. O carro estava em eBay inglês, está em Inglaterra. Não, o carro estava na Escócia mais profunda. Ainda implicou mais uma exatamente. Viagem. Pronto, aí entrei em contacto depois com o vendedor, disse: guarda-me aí o carro mais um mês ou dois, que eu tenho que vir de Portugal para a Escócia para ir buscar o carro. E assim foi. Lá agarrei no outro lado com um amigo meu, fizemos a viagem. Pronto, fomos buscar o carro à Escócia.
O carro não era isto. Não estava assim, não exatamente. Estava assim, exato. E foi um processo de restauro. Pronto, começou, o carro, viemos alguns em maio de 2008, o carro esteve ainda exatamente como estava até 2009, em 2009 começou o restauro, em janeiro de 2012 já estava a trabalhar, e em 2012 praticamente foi a legalização do carro. Pronto, todas as inspeções, tive que passar por um processo de homologação individual. Outubro de 2013, matrícula, e pronto, e desde aí que está tenho Marcos, o sonho do menino. Claro, exatamente. O sonho do menino. E foi fácil encontrar-lhe as peças, os componentes que tudo estavam em falta? Tudo o que é mecânica é do Mini. Portanto, é tudo comum, aí não há nenhum problema. Em termos de carroceria, o carro estava completo, felizmente. Tinha os vidros todos, que é a parte mais rara e mais difícil. Mas o clube Mini Marcos inglês, o Mini Marcos Owners Club, tem um estoque de peças. Tudo o que diz respeito a vidros, sim, alguns frisos, o carro também não tem assim muito, mas tem à venda. Muitos detalhes pequeninos, pronto, não é? houve uma série de coisas que não sendo comuns ao Mini, o clube tem, de maneira que consegui ter o carro feito. Pronto, aqui está. E depois dele estar pronto, chegou a ir lá, ao país dele de origem? Não, nunca fui à Inglaterra. Okay. Juntei-me com o clube, sim. Sim. Em 2014. Esta parede do Carlos conta em 2014 fui Alemã Classic, incluído no grupo do clube. E depois voltei lá em 2016 para os 50 anos da primeira participação do Mini Marcos. né? E voltei lá novamente com eles o ano passado, após 100 anos do Le Mans. De maneira, o carro foi alemã, andou na pista de Le Mans, mas não foi o caminho todo a circular, foi no outro lado. Não interessa. É como eu costumo dizer, sou maluco, mas não sou doido. Não era que o carro aguentava fazer a viagem, sim, só que... Mas quando se tem estima pelas nossas um bocado, peças... a viagem tinha que ser feita em muitas etapas para lá chegar. E pronto, basicamente é a história do Mini Marcos em Portugal. E aqui está ele. Aqui está ele. Que é tão raro vê-lo. Estreei o carro numa edição comemorativa do circuito de Cascais. Foi a primeira saída do carro, digamos assim. E, bom, não tenho feito provas. Fui ao Caramulo há 2 anos. Mas basicamente, pronto, resisti à tentação de pôr um rollbar e fazer corridas com ele. Por outro lado, estes dois que estão aqui atrás de nós... Os dois estão atrás de nós. Pronto, já têm outras experiências, vivências. Este carro branco, comprei o carro, sim, basicamente, o carro meio desmanchado, algures em 99, 2000. Que foi numa altura que o José Megre estava para lançar um troféu Mini. Eu era o troféu Mini, eu era o troféu Datsun. Estava indeciso se lançava. Entre qual deles? Ia relançar o troféu Mini e o troféu Datsun. E antes que os preços subissem, eu tinha um amigo meu que tinha esse carro meio desmanchado, comprei-lhe o carro. Vou fazer o troféu. Não fosse ele fazer o troféu Mini. Exato. E, entretanto, o Meg na altura optou por fazer o troféu Datsun e eu fiquei com o carro. Agora o que é que vou fazer com o carro? Na altura já tinha um outro Mini restaurado. Vou ter com o José Megre e vou insultá-lo. Quase. Estou a brincar. Mas pronto, e daí disse, bem, já agora vou fazer um carro que dê para poder passear e fazer umas brincadeiras, uns rallies de realidade histórica, umas coisas assim. Sim. E pronto, restaurei o carro sempre com essa orientação. É o Mini 1000, é o motor 1000, com alguma coisa de Cooper 1000, e todo o interior do carro repliquei como se fosse um carro de rallies da década de 60, 70. Até o pormenor das ferramentas da bolsa lá das ferramentas atrás. Pronto. E fiz alguns rallies de regularidade em Espanha. Fomos a França fazer a regularidade resistência.
E pronto, o carro tem sido isso. E aqui, o azulzinho? Aquele ali nem tem uma história um bocadinho mais complicada, digamos assim. A carroceria era de um amigo meu, do Carlos Aniceto, que por sua vez cedeu ao Carlos Lourenço. O Carlos Lourenço deixou a carroceria arrumada anos e anos e anos, até que um dia disse: menino, Carlos Lourenço. Não vou fazer mais nada disto. Então aí, eu e o Carlos Lourenço decidimos, eu tenho muitas peças Mini, tu também tens muitas peças Mini, vamos fazer um carro de corrida disso. E, pronto, e assim nasceu o projeto daquilo que nós chamamos do Racer, e fizemos um Cooper 1000 de 64, com a decoração dos carros da British Vita, campeões europeus em 68. Infelizmente não com a mecânica que eles tinham, que isso que era o ideal, mas optámos toda a decoração, autocolantes, tudo, inclusive o volante à direita. Exato. E fizemos o carro os dois juntos. Pronto, o carro é nosso. Estreámos o carro em 2019, nos 60 anos, na corrida dos 60 anos do Mini, aqui no Estoril. Fizemos umas provas do Nacional e fizemos mais regularmente o Grupo 1 aqui em Portugal. Pronto, este ano o carro esteve parado, há contas do outro projeto que andava adormecido há 20 e tal anos. Já vamos mas chegar nele também. Se tudo correr bem, para o ano vamos fazer as 2 ou 3 provas. Sim, sim. Parece-me a altura ideal da nossa conversa de falarmos um pouco das muitas histórias que estão aqui espelhadas na parede. Como é que tem sido esta vida nos ralis? Há alguma vitória que tenha sido mais memorável, mais marcante, sim, mais difícil de obter por alguma razão? Não digo vitórias por si só, mas às vezes até participações como a pessoa não estava a contar assim com uma grande classificação. Relembro uma que fiz com a minha mulher em Jarama, na nossa primeira prova de regularidade em pista, com os espanhóis que já faziam isso, em que nós fomos a rodar daqui para Jarama com o Cortina. Fizemos a prova e ficámos em terceiro lugar da geral. Com umas caras um bocado mais compridas dos espanhóis quando descobriram isso. E para nós foi realmente assim foi como se tivéssemos alcançado o primeiro lugar. Pois. E depois voltámos a rodar para Portugal. Né? Em termos de ralis, tenho uma participação como navegador, não com nenhum dos meus carros, com o meu amigo Tomás, num dos primeiros rally de Portugal Histórico, em que num dado momento andámos a discutir a liderança da prova. Eu era um novato como navegador, aquilo foi que também uma coisa fantástica. Com emoções fervilhantes, claro. Exatamente, não, foi realmente. E mais recentemente, claro, a participação com o Carlos Aniceto no Grupo 1 Portugal, em que, e também com o Carlos Lourenço, que conseguimos por 3 vezes ganhar a nossa classe em termos do campeonato, ou do troféu. Não, pronto, são coisas marcantes. Além disso, claro está. Tudo histórias da parede. Tudo, exatamente. Também todas as amizades que se fazem, não é? Nesses ambientes. Isso, sem dúvida nenhuma, pronto, isso é realmente inegável, não é? O facto da esposa do Carlos também correr e também ser entusiasta deste universo ajuda muito, não é? A poder ter a garagem, a poder ter a garagem toda ocupada com carros. Coisas, ela também gosta, apesar de ultimamente já não fazer ralis comigo, portanto, normalmente os últimos ralis tenho feito com um amigo meu, também só faço 1 ou 2 agora por ano, mas sim. Claramente o apoio, isso como em tudo, não é? o apoio da cara metade é importantíssimo para nós podermos ter este hobby também. Claro que não é? Sim, claro que sim. Sem dúvida, sem dúvida. Há instantes falávamos então deste projeto que está em construção, de uma carrinha mini. Isto não é propriamente todo fácil e antes que ralhem connosco, não está aqui ao pé de nós essa carrinha que está a ser reconstruída. Em que fase é que está o projeto? O projeto neste momento, tudo em termos de mecânica, charriots, caixas, suspensões, está tudo feito.
Os interiores também já estão quase todos feitos. A carrinha está na pintura. Portanto, espero, se a promessa não falhar, tê-la até ao final do ano. Até ao final? Até ao final do ano a carrinha já cá estará. Sim. Para se iniciar a fase de montagem. Isso é uma coisa que se estende por 22 anos. Há 22 anos que a tem? A carrinha foi comprada há quase 22 anos. Estava enterrada num terreno nas Caldas da Rainha. Houve ali um início de processo. Depois esteve parada anos e anos e anos. E basicamente, em 2019 é que eu agarrei-a mesmo a sério. Mesmo a sério? Desmanchei-a por completo o que tinha para desmontar, reconstruí charrua, suspensões, motor, caixa. E a parte mais difícil, que é a chapa, este ano não. Há ano e meio atrás levei para um sítio para ser tratado de chapa. Esteve lá ano e meio e cortaram 2 painéis de chapa e pouco mais fizeram. Eu fui lá buscar a carrinha, levei para o outro lado e esse outro lado realmente agarraram na carrinha e em 3 meses reconstruíram tudo o que era de chapa para reconstruir e era bastante. Pronto, trouxe a carrinha para casa em junho, dei-lhe os antigravilhas no fundo, cabos das rodas, habitáculo do motor e levei-a para a pintura em outubro. Ok. Agora vamos ver se até ao final do ano... Aguardar mais um bocadinho, exato. A carrinha toda pintadinha para começar a montagem. Antes de passarmos para o Alfa Romeo e para o Cortina, há mais minis, além destes que estamos aqui a ver. Tenho mais um Flame Red. Ok, sim, Flame exatamente. De versão alemã. Também mais uma estética de 1990, única, muito especial, não é? Do já é um dos últimos minis da era Rover. Que comprámos o carro há cerca de 15 anos atrás e foi durante algum tempo o carro da minha mulher. O carro do dia-a-dia? O carro do dia-a-dia, ela ia para Lisboa e vinha no carro. Até que numa altura depois comprámos outro carro e vendemos, não vendemos. Pronto, e o carro, cá está. O carro nunca foi restaurado. Tem de origem ainda só 25 mil quilómetros. 25 mil quilómetros! Agora precisa de 2 ou 3 intervenções ali numa porta, o que é normal, mas pronto, o carro está... E porta-se bem nas filas, porque imagino sem que... problema nenhum, porque é um carro já de uma era moderna. Pois. Já tem travões grandes, sim. serve ao freio, pronto, a cabeça do motor já é diferente, portanto, o carro não aquece, nada, uma pessoa pode... É perfeito para andar no dia-a-dia, não tem o problema dos minis dos anos 60, digamos assim. Com esta ligação tão profunda aos ingleses, entretanto surge um italiano, um Alfa Romeo. É verdade. A questão do Alfa Romeo era daquelas coisas, um dia gostava de ter um Alfa Romeo, um dia gostava de ter um Alfa Romeo. A Dolce Vita italiana também o atrai. Assim, o barulho do motor, toda aquela coisa. E alguns em 2002, comecei a ver, para comprar um, mas os preços eram todos acima daquilo que eu podia pagar. Até que, na minha atividade profissional, faço a visita a um concessionário automóvel em Sines, está lá um Alfa Romeo no stand. E eu perguntei, o que é que fazes com carros clássicos? Não negocias em carros clássicos, o que é que tens em um carro? Tive que ficar com isto, para eu ficar com outros tive que comprar esse. E o que é que vais fazer desse? Nem sei. Fiz-lhe uma oferta. Tal vendê-lo. Fiz-lhe uma oferta por um preço daqueles que eu podia pagar, né? Mas que não era o valor real do carro. E ele diz, ficas com o carro já. Vejo-me livre disto o Alfa Romeo e faço alguém feliz. O carro está bom, pronto, basicamente não foi preciso restaurar o carro. Pequenas intervenções mecânicas, porque o carro não era usado há muito tempo, e pronto, e assim fiquei com o Alfa Romeo Spider 2000 Veloce de 1977. 77, já lá vão 47 anos depois, exatamente. Ok. O carro era um carro alemão, foi importado para Portugal em 1980. Sim. E pronto, e tem sido um carro
E o carro está bom, pronto, nunca houve, basicamente foram pequenas intervenções mecânicas só para... De manutenção. De manutenção, pronto, não houve restauro nenhum. Foi o único carro que eu comprei sem restauro. Sem restauro, pronto. E o Flame Red, logicamente. Sim, o tal de que falámos quase agora. E o Cortina GT? O Cortina, anos 60, não é? 68. 68. Portanto, é um Cortina GT Mark II, 4 portas, 68. Também não está aqui. Não está aqui. Era o carro do cabo da GNR de Torres Vedras. E foi comprado no Brasil. Apesar de ser daqui de Torres Vedras. Foi comprado no Brasil. Também numa atividade profissional, numa viagem de incentivos comerciais, estávamos a conversar e ele disse, tive que comprar isto assim, tenho lá abandonado, não sei o que é que vou fazer. Eu disse, compre-te. Sem ver o carro, compre-te. Quando chegámos, eu fui ver o carro tinha inspeção, andava, pronto, era um carro que não teve uma manutenção cuidada durante muito tempo, e a cereja no topo do bolo que era o carro exatamente na mesma cor a um que eu nos meus 18 anos costumava guiar. E qual é a cor? Creme. Creme? E eu disse, não pode ser. E o carro era exatamente a mesma coisa. Esse teve pronto, mesmo trouxe o carro a andar. especial. Trouxe o carro a andar aqui para Oeiras. O carro não foi restaurado na totalidade. Basicamente foi só uma revisão mecânica. Sim. E andei com o carro, fiz 1 ou 2 rallies de realidade histórica. E uma vez no primeiro caramulo histórico, tive uma fuga de gasolina e de um princípio de incêndio. Ui! Felizmente, o princípio de incêndio foi logo debelado, mas tudo o que era cabelagem em termos do habitáculo do motor foi estragada. O que é que eu vou fazer com o carro? Vou arranjar. Comecei a arranjar o carro e aí, juntamente com um amigo meu, com o Carlos Anicete, e se fôssemos fazer a maratona a Nürburgring? É isso mesmo. O carro estava meio desmanchado, tornámos aquilo um carro de corrida. Aproveitando que estava. E fomos à Alemanha fazer a corrida. De Nürburgring. Uau! Pronto. Qual foi o resultado? Ainda se lembra? O resultado, essa é outra história ainda maior. Essa foi a maior desilusão. Depois do... Desilusão? Foi. Já vou contar, que é uma coisa que não... É quase... Ainda hoje, quando falo nisso, ainda sinto aqui um... Portanto, fizemos o carro, testámos o carro teve que ter uma homologação e uma certificação especial de histórico de competição, através da FIA. Passámos todas essas provas. Quando vamos iniciar a prova, eram treinos de manhã e uma corrida longa à tarde no circuito grande de Nürburgring. No dia da prova bateu-se um nevoeiro, começou a nevoeiro 1 metro. E a prova foi cancelada. A prova foi cancelada. O nevoeiro é mesmo. Portanto, não houve provas perigoso. nesse dia todo, era impossível. Tivemos todos alinhados no parque pré-prova à espera que o nevoeiro levantasse, não levantou e não houve prova. Andámos no circuito na mesma, mas não em prova. Portanto, essa foi das desilusões. Né? Entretanto, o carro estava feito para a corrida, acabámos por fazer uma série de track days. E uma prova do Historic Endurance, dos 250 km aqui no Estoril. Aqui no Estoril, sim. No Estoril. Sim. Pronto, e o carro depois esteve ali meio adormecido entre carro de corrida ou carro de estrada. Passei o carro para a estrada, ficou assim um meio de corrida e estrada e fizemos uma série de rallies. Pronto, o Verde Pino, fiz umas provas em Espanha também com a Magda Ferreira de um campeonato espanhol. E pronto, hoje em dia o carro está mais de estrada, mas com toda aquela alma de competição. De rally, sim. A última prova que fiz com o meu amigo Pedro Borrec, o Camelas Classic, em que ficamos em oitavo de geral, segundo da classe. Os que ficaram à frente são os campeões da regularidade, portanto, para quem faz uma prova foi outra vitória. Exato. E divertimos imenso acima de tudo. Que diferenças ou que semelhanças é que encontra entre os nossos rallies, os portugueses, e os de Espanha ou de França, por exemplo? Eu em França nunca fiz nenhum rally, fizemos as regularidades de resistência. Sim. Portanto, são provas diferentes. Em termos de rallies, eles são muito idênticos. Pronto, hoje em dia com os aparelhos de medição que se usa e o figurino da prova, eles são muito iguais. Sim.
Eu penso que nós aqui tentamos apimentar um bocadinho mais a questão das velocidades no rally de regularidade. Teoricamente são 50 km de média máxima, mas às vezes escolhendo estradas fechadas, elas podem ser um bocadinho mais trabalhadas e em Espanha são um bocadinho diferentes, mas basicamente os rallies são muito idênticos. Pronto, quem faz um rally bem em Espanha também faz em Portugal ou vice-versa. Sim, sim. Não altera muito. E entretanto, temos ainda mais um de que falar, do MG, não é? Um pré-clássico. É um pré-clássico. Deixou de ser feito em 2005. Exatamente. O que é que o distingue dos outros roadsters contemporâneos dele? O MG era o carro do dia a dia da minha mulher também. Também. Veio substituir o Flame Red, até que num dado momento ela quis um carro mais pequeno. Vamos vender? Eu disse, não vamos vender também. Pronto, e ficou o pré-clássico, né? Está quase a ser um clássico, 30 anos, já falta pouco. Tem certificação de pré-clássico neste momento, é uma questão de seguros e pronto, e está um bocadinho mais protegido. Sim. O carro anda regularmente. Pronto, mas é um carro fantástico. Pronto, eu adoro o carro. Às vezes é um carro mal compreendido pelo sistema de suspensão que tem, este modelo, que é a suspensão hidroelástica, e as pessoas não entendem como é que aquilo funciona. E o carro é duro, porque ela degrada-se e não tem a manutenção correta. Pois, não é? E talvez seja isso que agora, o torna resistente a alguns gostos. Há 2 anos atrás, refiz a suspensão toda, com a ajuda de um amigo meu, de Zé Carlos, e o carro é firme, mas não é rijo. Está espetacular. Pronto, é um carro para ficar guardado para já, para Sim. ficar na coleção. Que manutenção regular é que lhes faz? Eles têm que andar, não é? Sim, eu ando regularmente com os carros, tento sempre andar regularmente com os carros, todos os meses pelo menos dar uma volta a todos. Não é? E em termos de revisões, nos carros mais clássicos, digamos assim, sou eu que faço as revisões. Portanto, as revisões basicamente fazem sempre a verificação de níveis, sim. a qualidade de níveis de travões, a refrigeração. Os carros mais antigos ainda têm lubrificação adicional ao óleo. Exatamente. A afinação do motor, pronto, também faço. O MG, como é um carro mais moderno e tem ali mais umas coisas, normalmente levo. Tem de ir ao computador, não é? E às vezes apagar uns erros, isso é que é feito fora. Exato. Mas aquelas coisas mais simples, por exemplo, toda a revisão da suspensão e o desmanchar foi o que eu fiz aqui. Também aqui. Pronto, tirei tudo, montei as garrafas novas, montei outra vez, pronto, tudo que não implique ter que ligar o carro ao computador. Exato. Isso aí faço aqui. Esta garagem já viu muito carro desmanchado. Já. O Marcos, o carro branco, o mini branco, o azul também, a carrinha, o Alfa também, quando refiz as suspensões também foi todo feito aqui. Sim. Basicamente tudo o que é mecânica, à exceção das caixas de velocidades e o que é chapa, eu faço aqui. Tento fazer. Às vezes quando não sei ou tenho dúvidas, felizmente tenho amigos que me vêm-me dar uma ajuda para fazer as coisas. Eu vou agora fazer-lhe uma pergunta, mas calculo que talvez seja tão estranha quanto aquela de se perguntar se gosta mais do filho mais novo ou do mais velho. Tem um favorito no meio de todos estes? Tenho, o Marcos. Sim. Claro, sim, tenho o Marcos. Ainda que o Cortina também tenha ali o seu quê de emocional. Também, porque o Cortina foi o segundo clássico, digamos assim. O primeiro foi um Mini HL de 1980, que eu comprei na rua onde eu vivia, estava lá abandonado, e uma vez o meu filho chegou a casa e disse: pá, aquele carro, aquele Mini velho está para venda. Eu liguei, comprei o carro, só para ver como as coisas evoluem, comprei um carro a andar e com inspeção em 97, 96, por 20 contos. Era, vou comprar minis a 20 contos hoje em dia, não é?
Pronto. Portanto, o carro depois foi restaurado, restaurei-o lá sim, em casa também, menos a chapa e a pintura. Em 2002 comprei um Peugeot por 90 contos. Começo a Pois. perceber que já sou enganada há muitos anos. E o Cortina, pronto, apareceu logo a seguir, né, de maneira que... E demora mais porque é um carro que tinha uma ligação os primeiros carros que eu guiei, quando tinha 18 anos. Mas sim, tenho uma preferência sempre pelo Marcos. Né? É o carro que este gosto não sai mais daqui, de conduzir. não é? Gosto mais de conduzir, pronto, tanto, mais pelo tipo de carro que é um carro, pronto, torna-se diferente. Tem a mecânica do Mini, mas é totalmente diferente do Mini. Pois, exatamente. Para finalizarmos ou para entrarmos aqui na reta final desta nossa agradável conversa, espero que também esteja a ser para o Carlos. Durante a nossa conversa foi-nos sempre dizendo que este carro não é para vender, aquele não é para vender, o outro não vendemos, mas houve, anterior aos carros, houve uma paixão com as motas, que essas sim, algumas foram para vender, exatamente. mas restou esta lenda do todo-terreno, a Honda XL 350, exatamente, não é? Pronto, as motas também, pronto, esta moto comprei na altura, era uma moto velha, comprei como sendo uma moto velha, para fazer um pouco de todo-terreno. Pois, com um amigo. exatamente. Portanto, estamos a falar em 90. A origem dela, não é? Comprei a moto em 90. Usei a moto a fazer uns passeios de todo terreno, mas num dado momento comecei a perceber que a moto era rara demais para ser estragada. Pronto, houve 6 motas 300 XL 350 importadas para Portugal em 74. Dá-se logo a seguir o 25 de Abril, aquela convulsão toda, e as motas eram caras. E deixaram de vir. E deixaram de ser importadas. Uhum. Também, pronto, por todo o problema com a contingentação em termos de importação. E eu aí deixei de fazer todo o terreno com a moto, arranjei-a toda, novamente. A moto nunca foi restaurada, a moto ainda é uma moto original, os guarda-lamas foram pintados, mas basicamente pouco mais. Sim, isso é manutenção. E pronto, usava para ir a uns encontros com motas clássicas, por 2 vezes no encontro de motas clássicas em Sintra, que se fazem no primeiro fim de semana de setembro, ganhou a melhor moto japonesa. É, né? E isso depois comprei uma SS50 e uma BMW de 56. Mas pronto, depois eram os aviões, eram os carros e aquilo não havia tempo para tudo. E quando os carros começaram a entrar mais, a SS50 foi... Desculpem, a BMW foi vendida para financiar parte da transformação do Cortina para carro de corrida. Interessante saber esse lado. E a SS50, que eu tive muita pena de vender, foi vendida para financiar parte do restauro do Marcos. Portanto, a história delas também se funde com a história dos favoritos. Né? Esta é a que eu nunca consegui vender, Sim. de maneira que, pronto, tem ficado. Tem ficado e é bem bonita. E em relação aos aviões, vou fazer uma pergunta diferente. Há algum período na história da nossa aviação ou da aviação global que o fascine mais? O lado comercial, o lado de guerra? Mais a aviação desportiva. Uhum. Mais o tipo de aviação desportiva. Sim. Pronto, na questão dos aviões, eu, em termos profissionais, estive ligado à aeronáutica. Claro. Nos meus 18 anos iniciei o curso para uma licença de piloto particular, ainda em Moçambique. Vim para Portugal já com a licença, mas não válida cá. Renovei-a cá, fiz o PPA e depois fui construindo horas de experiência, fiz o comercial, instrumentos, instrutor. E estive ligado até 2002, pronto, à questão dos aviões. Sim. Mas sempre ligado mais, pronto, à parte de instrução, sim, aviação ligeira. Pelo meio passei pelo paraquedismo, também. Durante quase 15 anos. Mas como tudo tem um tempo, pronto, essas atividades depois... Mas gosta aí de sentir uma adrenalina. Sim, gosto, claro que sim. Claro que sim, né?
Mas sim, em termos de aviação, em termos de aviação desportiva, pronto, é aquela que mais me fascina. A aviação comercial, pronto, sim, pela sua tecnologia, digamos assim, né? Mas como gozo de voar, a aviação desportiva, planadores, que também fiz durante algum tempo, é aquela essência mais verdadeira de voar. É onde tem mesmo de se saber, tem de se ter aquela perícia. Eu sento mais a questão do voo. Detalhe, no avião comercial, o que nós chamamos de avião comercial, no Airbus, é a tecnologia que impera. Portanto, não é aquela sensação de voo. A pessoa quando anda num planador ou num avião ligeiro, sim, aí é mais aquela sensação pura de voar. Claro que sim. Muito obrigada. Carlos, onde é que o podemos ver a seguir? Qual é o próximo rally que está aí na mira? Este ano, pronto, pelas razões que já falámos... O 24 não, mas o ano de 25. O ano de 25, em princípio, se tudo correr bem, espero que eu e o Carlos Aniceto voltarmos às pistas com o Racer, fazendo basicamente as provas do Estoril do Grupo 1, da classe 1052. Correndo tudo bem. E, se tudo correr bem, renovar a minha participação no Camelas Classic. Sim. O Rally das Camélias. Muito obrigada, Carlos. Foi um gosto de conhecê-lo e conhecer esta paixão e ver esse brilho nos olhos de cada vez que fala de cada um destes dá-nos sempre uma razão para amigos, viver. Não é? Muito obrigada e muitas felicidades também. Muito obrigada. Ficamos então a conhecer as histórias que acompanham a ligação do Carlos Maciel aos clássicos, aos ralis, a outras provas e, enfim, a esta paixão pela gasolina, que também corre aqui muito por esta garagem. Muito obrigada por estarem connosco. Em breve trazemos mais um episódio do Clássicos Portugal.